Depois de termos estudado a figura de São João Damasceno, vamos então agora continuar, aprofundando no seu contexto histórico e falaremos sobretudo do 7º e do 8º Concílio Ecumênico, o Concílio de Nicéia II e o concílio também seguinte de Constantinopla, que vão abordar precisamente esse tema da iconoclastia e o tema das imagens sagradas. Então, para inícios de conversa, vamos lembrar que tanto as catacumbas como os restos de domus ecclesiae, ou seja, essas casas que serviam ao culto cristão, à liturgia cristã nos primeiros séculos, mostram que as representações dos santos são bastante antigas, né? Então, aqui, por exemplo, eu trago alguns exemplos para vocês de representações antigas. Essa se encontra nas catacumbas de Priscila, que é Balaão, aquele adivinho, né, do Antigo Testamento, que na sua 4ª profecia profetiza a chegada, né, o nascimento de um astro, de uma estrela. E nós vemos no Evangelho de Mateus que aqueles magos vindos do Oriente seguem uma estrela até chegar a um menino deitado sobre uma manjedoura, o menino Jesus, com Maria, né? Ali, Maria tendo em braços esse menino Jesus, o menino Jesus, né? Então, uma representação muito antiga que a maioria dos estudiosos colocam entre século II e século III. Aqui eu coloco outra representação que se encontrava num povoado da Síria chamado Dura Europos. É um povoado que ficou abandonado a partir do ano 256 da nossa era cristã, né? Por isso, portanto, essas pinturas encontradas nesta casa da igreja, nessa igreja doméstica, nessa Domus Ecclesiae, não podem ir além, né, da primeira metade do século III. Então, o ano 256 é o limite da data dessas pinturas. Não são a única, são várias pinturas que encontraram aí, com imagens bíblicas, do Antigo, do Novo Testamento, a imagem de Jesus, bom pastor, etc., né? Aqui nós vemos as mulheres que vão bem de madrugada, levando tochas, ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, né? Temos aqui, por exemplo, esses recipientes, essas vasilhas, né, com perfumes, aromas que as mulheres vão levar ao sepulcro, mas encontram a pedra removida e o sepulcro vazio. Isso aqui se encontra em Dura Europos, portanto, uma pintura ali, pelo menos da primeira metade do século III. Né? Também em Dura Europos, aqui nós encontramos nessa mesma igreja, essa casa da igreja, ou casa-igreja, como queiram, encontramos essa representação de Jesus curando o paralítico, né? Vocês vão se lembrar do Evangelho, está Jesus, que primeiramente perdoa os pecados do paralítico, e os fariseus se escandalizam de que Jesus possa perdoar pecados. Eles dizem, só Deus perdoa os pecados, né? Então, para demonstrar que ele tem autoridade para perdoar os pecados, Jesus então faz o milagre e manda o paralítico pegar a sua cama e caminhar, né? Essa é a cena que também está ali em Dura Europos. E muitas outras cenas se encontram lá. Aqui simplesmente eu trago algumas imagens. Mas se nós formos também para sarcófagos antigos, vamos encontrar estátuas, né, esculturas em baixo relevo de cenas bíblicas, de Jonas e a baleia. Encontramos também cenas do nascimento de Jesus, cenas da adoração dos magos, muitas representações tanto em pintura quanto escultura nos primeiros séculos do cristianismo, muito antes do século IV, né? Que era o período da igreja livre,
a partir do Edito de Milão. Então é muito antes do Edito de Milão, do ano 313. Né? Agora, o contexto do Concílio VII e do Concílio VIII, esses concílios ecumênicos, é o problema que nós vimos lá em São João Damasceno, da iconoclastia, ou seja, a destruição de imagens sagradas. E poderíamos definir a iconoclastia da seguinte maneira, que é essa heresia cristológica que proíbe ou condena a veneração das sagradas imagens. Né? Então vejam, aqui eu disse que é uma heresia cristológica, porque o problema de fundo é a má compreensão da encarnação do Verbo. Né? Aí existe um erro cristológico de fundo que faz cair, né, na heresia iconoclasta. A iconoclastia deriva do monofisismo, que anula a natureza humana de Cristo na sua divindade, ou a diminui. Aqui eu coloco uma origem muito mais próxima do monofisismo, não é a única, né? Quem for estudar a fundo o problema da iconoclastia vai encontrar diversas derivações, né, dessa heresia, tanto também uma forte influência de uma filosofia de corte mais platonizante, uma negação da matéria, uma suspeita no tocante à bondade da matéria, né? Deus criou também a matéria e tudo que Deus criou é bom, né? Então, aí também alguns problemas filosóficos. Mas não quero entrar aqui no mérito, para não ficar muito longa essa aula. Quem depois quiser aprofundar o problema da iconoclastia, quais são, né, as suas fontes, a sua origem, digamos assim, doutrinal, vai encontrar diversas derivações. Mas o monofisismo, que anulava ou diminuía a natureza humana de Cristo, é uma origem muito próxima, porque aquela época vivia, né, a igreja vivia aquele problema do monofisismo, né, de uma só natureza de Cristo na prática ou de direito. Né. Agora nós temos um precedente não propriamente iconoclasta, né, no cânon 36 do Concílio de Elvira, um concílio espanhol regional, por volta do ano 303, que proibiu que se pintassem nas paredes da igreja, mais por razão pastoral e não tanto teológica. Esse daqui que é o ponto. Né? Olha só o que diz o Concílio de Elvira. Aprouve por bem não ter pinturas na igreja, para que o que se cultua e adora não seja pintado nas paredes. Né? Placuit picturas in ecclesia esse non debere, nequod qualitur et adoratur imparietibus depingatur, diz o Concílio de Elvira. O concílio não é que recrimina e proíbe o culto, a veneração dos santos e dos servos de Deus, né? Não é isso que Elvira está proibindo. Ele proíbe por razões pastorais, por problema ainda com o paganismo, ainda forte naquela época, proíbe que nas igrejas se pintassem nas paredes, né? Coisa que nós vemos que depois, né, a igreja nunca seguiu de todo essa recomendação, né, esse cânon do Concílio de Elvira, um concílio muito regional. Né? Agora, a primeira atestação de iconoclastia nós encontramos no bispo Sereno de Marsella, no ano 599, que mandou destruir as imagens em sua diocese e foi repreendido pelo Papa Gregório Magno, na carta número 11. Vocês podem encontrar essa carta, o texto latino, na Patrologia Latina, no volume 77, na coluna 1128. Aqui eu coloco um trecho dessa proibição, né,
dessa repreensão, essa reprimenda que faz o Papa Gregório ao bispo Sereno de Marsella. Louvamos que tenha proibido a adoração das imagens. Olha só o que diz o Papa Gregório, né? Nós católicos temos muito claro que não adoramos as imagens. Adoração é somente a Deus, né? Então o Papa Gregório reafirma essa verdade de sempre da fé católica, né? É proibido adorar imagens, mas censuramos, né? Ou seja, o Papa não está de acordo que as tenha destruído. E agora aqui ele coloca o motivo, porque o que é a escrita para os que sabem ler é a pintura para os analfabetos, né? Então o Papa Gregório ele aprova o uso das imagens justamente porque na Antiguidade, na Idade Média, eram poucos os que tinham acesso à leitura. A grande maioria da população era, sem dúvida, analfabeta. E, além do mais, ter um livro, né, ter um texto em mãos, era um artigo de luxo, porque a maioria, né, não se escrevia sobre o papel, mas se escrevia sobre o pergaminho. Pergaminho é uma pele de animal, de cabra, né, de bezerro, de ovelha. Então, era um material caro para você escrever, para produzir livros, né? Era um artigo de luxo. Embora a pessoa soubesse ler, não era fácil ter em mãos um texto sagrado, né? E assim como quem sabe ler, né, quem sabe escrever, pinta sobre o pergaminho, né, ou pergaminho antes, né, pergaminho ou papiro, se usava muito, sobretudo na antiguidade, o papiro, que era um material ainda mais fraco, né, menos resistente do que o pergaminho. Então, aquele que sabe escrever, sabe ler, ele pinta no papiro ou no pergaminho aquelas letras para que a pessoa tenha contato com o Evangelho, com a mensagem da salvação. Então, a pessoa que vê na pintura das letras, na tinta que foi colocada ali sobre aquele pergaminho, naquela pintura das letras, a pessoa entra em contato com a palavra de Deus, com o Evangelho, com a Boa Nova. Assim também, aquele que não sabe ler, ao ver, né, as representações, as pinturas nas paredes da igreja, nos retábulos, etc., nas imagens, a pessoa também recebe a mensagem do Evangelho, né? Então, assim como é a escrita para os que sabem ler, a pintura é a pintura para os analfabetos, né? E até mesmo, né, para aqueles que sabem ler, era muito raro ter acesso aos textos, porque era um artigo realmente de luxo. Agora, a iconoclastia propriamente dita, ela começa quando o imperador Leão III, dito o Exáurico, no ano 726, ele manda destruir a imagem de Cristo do Palácio Imperial. Era uma imagem muito venerada pelo povo. Então o povo se revoltou contra o imperador Leão III por causa da destruição desta imagem. O sucessor de Leão III, o imperador Constantino Coprônimo, também deu continuidade às perseguições às imagens sagradas, à destruição das imagens sagradas. E ele convoca no ano 754 um concílio em Hieria que afirmava que quem pinta uma imagem ou confunde as naturezas, que é o que fazia o monofisismo, né, anulava a natureza humana na natureza divina, fazendo essa confusão, né, confundindo as duas naturezas, ou somente pinta a natureza humana, né, ou seja, enfatiza só a natureza humana de Cristo, que era o erro dos nestorianos. Vejam aqui o sofisma do imperador, né?
digamos assim, ele tenta fugir dessas duas heresias, o monofisismo e o nestorianismo, mas, digamos assim, não segue o raciocínio, né? Não é conclusivo esse raciocínio do imperador, porque de fato, né, nas sagradas imagens está justamente, né, esse problema, como eu lhes disse ao início, o problema da má compreensão da encarnação do Verbo, né? E, em definitiva, poderíamos dizer, nos casos extremos, uma negação da encarnação, da real encarnação do Verbo. O Verbo se fez realmente, verdadeiramente carne e habitou entre nós. Décadas de discussão, desde a destruição, né, daquela imagem do ano 726, até que sobe ao trono imperial a rainha, a imperatriz regente Irene de Atenas. E ela convoca então um concílio no ano 786 em Constantinopla, mas devido à irrupção, né, militar na Basílica, isso fez cancelar a sessão e depois de uma purga no exército foi transferido o concílio até Niceia no ano seguinte, 787. O concílio de Niceia II vai distinguir entre latreia, né, a latria, a adoração, e a prosquínesis, ou seja, a veneração, o respeito sagrado que se dá aos servos de Deus, os santos, né? E afirma que a honra dada à imagem remonta ao original. Esta frase aqui, esta ideia, ela surge já com São Basílio Magno, na sua obra contra os macedonianos, né? Na sua obra sobre o Espírito Santo contra os macedonianos. São Basílio, lá no século IV, já havia dito que a honra dada à imagem ela remonta ao original, não fica na imagem, né? Não se dá essa honra à imagem quanto tal, mas aquilo que ela representa. O problema é que as atas desse concílio chegaram em péssima tradução até Roma, em tempos de Carlos Magno, e então o concílio de Frankfurt rejeitou as atas do concílio de Niceia II no seu cânon número 2, né? Porque a tradução latina não distinguia entre adoratio e veneratio, mas usava para os dois termos gregos a mesma palavra adoratio, adoração, né? Então se dizia da adoração a Deus e na péssima tradução latina se falava também de adoratio, ou seja, adoração dos santos, coisa que a Igreja Católica nunca ensinou, né? A adoração dos santos, mas o respeito sagrado, né? Essa veneração, essa honra sagrada aos servos de Deus, os santos, né? Então, em um primeiro momento, o concílio de Niceia II teve dificuldade de chegar ao Ocidente por causa dessa péssima tradução latina. Mas vamos ao texto do concílio de Niceia II, que é o que nos interessa mais. Aqui o concílio diz assim: indo pelo caminho real, seguindo o ensinamento divinamente inspirado dos nossos santos padres e a tradição da Igreja Católica, porque sabemos que ela pertence ao Espírito Santo, que nela habita, definimos com toda precisão e cuidado que, de modo semelhante à imagem preciosa e vivificante da cruz, devem ser expostas as venerandas e santas imagens, né? Então aqui o concílio, primeiramente, vai falar que estão seguindo a doutrina dos santos padres e a tradição da Igreja Católica. E, portanto, definem que tanto a imagem da Santa Cruz como as outras santas imagens devem ser expostas, né? E o concílio diz, tanto as pintadas quanto as de mosaico
e de outra matéria conveniente nas santas igrejas, né? Então devem ser expostas, colocadas nas igrejas, nos vasos sagrados, paramentos, paredes e retábulos, nas casas das pessoas e também nos caminhos. Tanto as imagens de nosso Senhor e Deus e Salvador Jesus Cristo, quanto as da Imaculada Senhora Nossa, a Santa Mãe de Deus, dos santos anjos e de todos os santos e justos, né? Então o concílio vai ensinar definitivamente isso. Se devem expor, né, pintar, representar tanto as imagens de Jesus como de Nossa Senhora, dos santos anjos, dos santos em geral, né? E continua o concílio explicando: porque quanto mais são eles contemplados nas imagens, tanto mais são levados à lembrança e ao desejo dos originais, os que os contemplam, né? Então, quem vê uma imagem sagrada sente o desejo das coisas celestes, das coisas divinas, né? Percebe, se une a Deus, não fica ali na materialidade da imagem enquanto tal, né? Não se dá o culto à imagem enquanto tal, mas aos originais, né? Então, a lembrança da pessoa vai a Deus, né, e aos seus servos, os santos, e abre no coração do fiel esse desejo da eternidade. E movidos a lhes tributar respeito e veneração, então olha só a proskínesis, ou seja, esse respeito sagrado que se dá aos santos, sem que isto constitua uma latreia, uma adoração, né? Isso aqui é o problema, que o texto grego chegou em má tradução e não distinguia adoração e veneração, né? Então, se deve tributar esse respeito, essa veneração aos santos, mas adoração somente a Deus, porque só Ele é Deus e não há outro Deus fora dele. Que segundo a nossa fé é devida só à natureza divina, olha só, Concílio de Nicéia II do ano 787, a latria, a adoração, só a Deus, a proskínesis, ou seja, o respeito e veneração aos servos de Deus. Mas como se faz com a imagem da preciosa cruz vivificante, com os santos evangelhos e com os demais objetos sagrados de culto, também se lhes tributará honra com a oferenda de incenso e luzes, segundo o costume dos antigos. Olha só que interessante aqui este trecho, que vai ser aprofundado e melhor explicado no seguinte concílio, né, ecumênico. Ele fala que, bom, então a imagem da cruz recebe essa veneração, como também damos veneração aos santos evangelhos, ou seja, aquilo que está pintado através das letras nos santos evangelhos, né? A igreja ainda hoje, né, cultua, dá um culto de veneração aos santos evangelhos, porque ali é a palavra de Deus, através da pintura das letras, né? Porque sem essa pintura, pois teríamos ali um livro sem nada, né? Teríamos, digamos, não teríamos as sagradas letras, né? As sagradas letras, né? Os antigos chamavam as sagradas escrituras de sagradas letras, né? A letra nada mais é do que uma pintura neste material, digamos assim, mais perecível, que pode ser o pergaminho, que pode ser o papiro, e na nossa época usamos o papel, mas qualquer outro tipo de material que se dê para pintar ali, imprimir uma letra. Então, olha só, a igreja dá essa veneração às santas letras, sobretudo os evangelhos, né? E outros objetos sagrados de culto, né? Com incenso, luzes, né? As tochas, conforme o costume
dos antigos. E aqui ele traz esse texto de São Basílio no Tratado sobre o Espírito Santo, no capítulo 18, no parágrafo 45. São Basílio, lá no século IV, havia dito que a honra a uma imagem se dirige ao original. E, portanto, continua o Concílio de Nicéia II. Quem venera uma imagem, venera a pessoa nela representada. Por isso, quem se atrever a pensar ou ensinar de modo diferente, ou a desprezar as tradições da Igreja, seguindo os ímpios hereges, ou a inventar novidades, ou a rejeitar alguma daquelas coisas consagradas a Deus na Igreja, né, sejam os evangelhos, né, seja a imagem da cruz, ou as imagens pintadas, ou as santas relíquias dos mártires, ou der asas à imaginação, para falsa e astutamente mudar algo das legítimas tradições da Igreja Católica, né, continua, ou, né, para usar, podemos dizer, para usurpar os vasos sagrados, né, usar dos vasos sagrados como vasos comuns, ou dos venerandos mosteiros, né, para usar essas casas, digamos assim, sagradas, né, os sagrados mosteiros, venerandos mosteiros, ordenamos que, se forem bispos ou clérigos, sejam depostos, né? Então, quem faz tudo isso, quem comete este erro, se forem bispos ou clérigos, sejam depostos, se forem monges ou leigos, que sejam excluídos da comunhão da Igreja, né? Então, esse é o Concílio de Nicéia II, né? Aqui não dá tempo aprofundar em cada uma essas afirmações aqui, mas simplesmente quero colocar esse interessante paralelo que tem entre letra sacra e pintura sacra na Igreja. A Igreja sempre deu uma veneração especial às letras sagradas, ou seja, às Sagradas Escrituras, e deu um respeito, um culto especial às Sagradas Letras. E existe esse paralelo, não só catequético, mas também espiritual, digamos assim, de fé, né? Aquele que tem fé nas Sagradas Letras, a Igreja tem também a fé não só nas pinturas das letras, no papiro, no pergaminho, ou hoje, né, no papel, mas a veneração e o respeito que a Igreja dá também a essa pintura por outras superfícies, em outras representações, nas imagens sagradas, nos ícones e nas pinturas sagradas, né? Bom, ainda o problema não foi solucionado definitivamente, né, porque ainda continuava muitas polêmicas sobre esse problema dos sagrados ícones, né, das sagradas imagens, e então o Concílio de Constantinopla, praticamente um século depois, já no século IX, aprofundou, dentre outros temas, né, que estavam ali circulando no momento, por isso foi necessário esse Concílio de Constantinopla, que é o 8º Concílio Ecumênico da Igreja, vai aprofundar também o sentido dos ícones. Então, a Imperatriz Irene foi deposta no ano 802, e seguiram-se novas perseguições com o Imperador Leão V o Armeno, e depois os outros seguintes imperadores, perseguindo as imagens sagradas e perseguindo aqueles que davam culto de veneração às imagens, até Teófilo, o imperador Teófilo. Neste período aqui, o principal defensor das imagens sagradas foi São Teodoro Estudita. Morto o imperador Teófilo, então, assume a Imperatriz Teodora, que consolidou definitivamente a paz e já não perseguia a Igreja. O Concílio de Constantinopla IV ele foi aberto no ano 869 e, dentre os assuntos tratados,
também estava também a questão de Fócio, né, do patriarca Fócio, que havia deposto o patriarca de Constantinopla, Inácio. Então houve ali uma polêmica, praticamente até mesmo um início ali de um cisma na igreja de Constantinopla, no patriarcado de Constantinopla. O cânon terceiro desse concílio fala sobre as imagens sagradas e estabelece de modo muito mais claro, a meu ver, o paralelismo entre o texto sacro, a letra sacra, e a imagem, né, o ícone sacro. Assim como o texto sacro opera a santificação, também o ícone sacro. Né? São Paulo diz, ou melhor, o autor, né, da carta aos Hebreus, antigamente atribuído a São Paulo, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então quem tem contato com a palavra de Deus, o texto, né, o texto sagrado, ela é viva e eficaz. Ou seja, ela tem uma eficácia de santificação, de conversão, né, dos corações, de mudança de vida, de melhoramento da fé das pessoas. Assim como o texto sacro, ele opera, né, ele contribui para a santificação, também o ícone sagrado. Né? E depois o Concílio de Constantinopla vai enfatizar também esse motivo pedagógico que é muito querido, muito ensinado, sobretudo no Ocidente, né? A função pedagógica, catequética dos ícones, das imagens sagradas, né? Porque é uma letra, o ícone, né? As imagens, é uma letra para o iletrado. Assim como a letra sobre o pergaminho, né? A pintura sobre o pergaminho é para quem sabe ler, a pintura sobre as paredes ou sobre os retábulos, os quadros, a escultura, é uma letra para quem não sabe ler. Né? E aqui o cânon terceiro, que trata das imagens sagradas. Diz assim: determinamos que a sagrada imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, libertador e salvador de todos, deve ser adorada com a mesma honra que se dá ao livro dos santos evangelhos. Porque, assim como pelas palavras contidas neste livro alcançamos todos a salvação, assim também pela ação das cores da imagem, homens cultos e ignorantes tiram proveito do que vem. Olha só que interessante, né? Então, olha só, a palavra de Deus, o texto sagrado, os santos evangelhos, né, sobretudo os evangelhos, é o texto sacro por excelência, né, a letra sagrada dos evangelhos recebe um culto todo especial na igreja, porque assim como essas palavras sagradas contidas na Bíblia, nós alcançamos a salvação através das letras sagradas, alcançamos a salvação, assim também pela ação das cores da imagem, né, a pintura, tanto pessoas cultas como pessoas ignorantes também tiram proveito do que vem. Porque o que nos é dito e transmitido pela linguagem da palavra, nos é dito e transmitido pela imagem em cores. Né? Então veja, existe essa continuidade entre a letra pintada e, digamos assim, aquela imagem pintada em uma parede, né, pintada até mesmo, digamos, em um texto sagrado, né, uma gravura, uma ilustração, como na Idade Média se vai fazer muito também nos Sagrados Evangelhos. Né? O manuscrito, o pergaminho, ele é pintado, digamos assim, ele é pintado ele é pintado cheio de gravuras na Idade Média. É uma obra de arte, né? Uma obra de artesanato, poderíamos dizer assim, belíssimo, né? Como nós vemos em muitos manuscritos medievais.
Ok, então, só para concluir, o Concílio Vaticano II nos fala, né, dessa tradição antiga da Igreja. Diz assim, justamente no capítulo da Lumen Gentium, que está falando do culto dos santos, das sagradas imagens, né, da veneração dos servos de Deus. Esta venerável fé dos nossos maiores acerca da nossa união com os irmãos que já estão na glória celeste, né, ou que após a morte ainda estão em purificação, né, ou seja, a doutrina católica do purgatório, tanto os santos que já estão os irmãos, né, os servos de Deus que já estão na glória celeste, como nossos irmãos que ainda estão numa etapa de purificação. Esta venerável fé dos nossos antepassados aceita este sagrado concílio com muita piedade e de novo propõe os decretos dos sagrados concílios de Nicéia II, que nós vimos, também o Concílio de Florença e o Concílio de Trento, né, que ensinam sobre as imagens sagradas, né. Ao mesmo tempo, com solicitude pastoral, exorta todos aqueles a quem isto diz respeito a esforçarem-se por desterrar ou corrigir os abusos, excessos ou defeitos que porventura tenham surgido aqui ou além, e tudo para restaurarem a maior glória de Cristo e de Deus, né? Então o Concílio Vaticano II, ele vai dar continuidade, mesmo no Lumen Gentium, quando ele fala da estrutura hierárquica da Igreja, ele explicitamente diz que vai dar continuidade, afirma e reafirma e confirma tudo o que foi ensinado pelo Concílio Vaticano I. Agora também, a mesma Lumen Gentium, a mesma constituição dogmática Lumen Gentium, reafirma no quesito sobre a veneração das sagradas imagens o que foi ensinado pelo Concílio de Nicéia II e depois reafirmado também pelo Concílio de Florença e pelo Concílio de Trento. Então, essa aula completa aquilo que nós estudamos sobre São João Damasceno.